Em nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro da Esperança, Beneficência e Justiça. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de jazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no reino o joio do trigo. Capítulo 11, texto 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Examinando a beneficência, refletamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações. Sem ela é possível que os melhores empreendimentos sofram a noda de velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Atravessa as escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante o auxílio conveniente, mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência como se desfizessem de um peso morto, estarias mais contente se te deixassem a sós. Caíste moralmente, ansiando levantar e rejubilas-te diante do apoio que te surge ao reerguimento. Entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violências, qual se representasse um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Choras nas crises de provação que te fustigam a existência e regozijas-te quando os amigos se dispõem a ouvir-te o coração faminto de solidariedade, mas se pretendem consolar-te repetindo apontamentos forçados como se fossem para eles um problema que são constrangidos a suportar por questão de etiqueta, mostraria mais ampla gratidão se te entregasse ao silêncio da própria dor. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho, que o irmão ignorante tombado em erro é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderia ser nossa. Beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro e simples. Recomenda-se a regra áurea: faze aos outros o que desejas que seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho com base na simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. É interessante o texto de hoje, porque eu trabalho com música, né? Eu sou músico já há mais de 25 anos e canto, toco piano. E eu sempre costumo dizer no trabalho musical que é muito melhor você tocar para um grupo pequeno que está te dando atenção, está ouvindo suas músicas, está pedindo música, está participando, você vê que a pessoa está se divertindo, do que às vezes tocar para uma casa muito cheia em que as pessoas não estão dando muito atenção. A gente sabe que tem lugares por aí em que a pessoa, o público em geral, né, ele não é aquele público de interagir muito, mas você percebe que as pessoas estão acompanhando as músicas, estão tendo ali aquele olhar de aprovação e até mesmo, né, também cantando com algumas músicas junto com a gente. E esse é o pagamento maior do músico. Então, se isso acontece com frequência com a gente, no nosso trabalho normal, quando o Emmanuel começa a falar dos trabalhos de caridade, em que hoje você vai encontrar aí nos sinais de trânsito as pessoas pedindo as suas esmolas e pedindo de maneira forçada, porque ele vem primeiro, né? Você vai parar o carro em algum lugar, eu posso tomar conta do carro? Não, mas eu não vou demorar, eu estou vindo aqui só para fazer isso, eu não vou sair daqui do carro. Então você pode me dar... Então, ele insiste, vai pedindo, e chega uma hora que realmente, né, a gente tem que estar se policiando muito com o nosso sentimento, para a gente não entrar naquele sentimento de, tá perturbando, né, e acabar, junto com qualquer doação que saia de nossas mãos, vir uma energia bem amarga, bem complicada também. A gente não tem a capacidade aqui na Terra de observar esse campo energético ainda, a olho nu, no nosso cotidiano. Precisa de aparelhos, precisa de ambiente para isso. Mas a própria obra de André Luiz, e até os relatos também do próprio Chico Xavier, já que a gente está na proposta de estudar os livros escritos por ele através de Emmanuel, eles relatam para a gente, né, os dardos mentais. Olha o termo que se usa, dardos mentais.
E até a descrição que se dá é aquela coisa negra mesmo, tá invisível para a gente, né, ao olho nu, mas eles descrevem dessa maneira, aquela coisa gelatinosa, negra, que vai sendo atirada na nossa direção e que traz alguns efeitos danosos, sim. É aquela pessoa que você chega perto dela, você sente dor de cabeça, você sente falta de ar, você não se sente bem definitivamente, porque ela está impregnada desses dardos e esses dardos estão pegando a gente, né? Então ele vem falar para a gente que quando a gente estiver pensando em caridade, a gente tem que procurar o tempo todo desenvolver uma coisa chamada empatia, né? Uma vez, num desses estudos nossos aqui, a gente chegou a comentar que a minha filha mais nova, um dia desse, ela veio falar de uma pessoa que a gente não conhecia e a gente ficou preocupado. Falou, mas quem é essa pessoa? Ela chamava pelo nome. E depois nós fomos ver que tem uma igreja presbiteriana muito próxima aqui da nossa casa. Esse senhor era um morador de rua que ficava sentado em frente àquela igreja. Então ela passava pelo senhor, conversava com ele, levava alguma doação para ele e o chamava pelo nome. Aquilo chamou muita atenção nossa, porque a gente que lida com muita gente, a gente tem às vezes dificuldade, né? Muitas vezes dificuldade de guardar os nomes. E ela não, ela estava chamando pelo nome, aquilo é uma atitude de respeito, de carinho, de muita, assim, muita consideração também. E nisso, como em várias outras situações também, porque você vai falar com uma pessoa e às vezes percebe que a pessoa não está te dando aquela atenção que você queria ter, a pessoa não fala olhando nos seus olhos, ou melhor, não te ouve olhando nos seus olhos, continua fazendo alguma coisa, como dando aquela impressão de que nós é que estamos atrapalhando aquela pessoa, né, na tarefa que ela está desempenhando. A gente vai vendo, assim, em alguns casos, o que Emmanuel está querendo dizer, e a gente solidariza muito com as palavras do Emmanuel nos dias de hoje, que quando for fazer qualquer coisa de caridade, a gente tem que botar isso na cabeça para a pessoa. Às vezes seria muito melhor que ele ficasse a só do que ele receber uma ajuda dessa, de qualquer maneira, né? Ou seja, tem um amigo também que ele sofreu um acidente de moto e quando ele estava para ser socorrido, ele falou que ele preferiu muito mais uma senhora que chegou perto, com todo carinho, que fez uma oração, que segurou na sua mão e ficou do lado dele, do que até mesmo o atendimento dos profissionais que vieram socorrê-lo, como se fosse uma obrigação, um peso, uma coisa a mais. Que quando o pessoal mesmo da ambulância chegou, ele falou, poxa, foi uma decepção muito grande, porque naquele momento ali, embora a gente saiba que essa é uma profissão que só pega realmente situações complicadas, mas naquele momento a pessoa está passando por um momento difícil. E nos momentos difíceis a gente sabe quem é que chega na gente, trata a gente bem e não trata bem, né? Então o Emmanuel, ele tem essa preocupação, né, diz que a sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio, mas também de enfermeiro, de conselho, mas com base na simpatia, né? Então vai chegando o momento da nossa vida que a gente realmente procura andar assim, embora tenha as críticas aí contra a esmola. Lembro até de uma música antiga que falava que a esmola ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. A gente começa a andar assim com alguma coisinha dentro do carro, ou então dentro do bolso, para se tiver uma oportunidade, você faz uma doação, mas junto com aquela doação que saia do nosso coração realmente aquele bom sentimento, aquela vibração boa que faça até a diferença na vida daquela pessoa, porque o que a gente precisa é o tempo todo entender o que passa aquela pessoa. E às vezes, muitas vezes, é apenas um pequeno gesto, uma pequena atitude, um sorriso, uma simpatia, muda completamente o dia daquela pessoa. Então a gente fica pedindo aqui em nossas orações a Jesus, a Deus, ao nosso anjo da guarda, nossos amigos aqui do plano espiritual, para nos ajude para que a nossa indiferença moral, que é o maior vício dessa nossa geração, segundo lá o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para a gente que ela não me torne frio e que eu possa estar sendo utilizado como um instrumento na mão desses espíritos amigos quando as situações, as circunstâncias se apresentarem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e perdoe a emoção das palavras.